Olá, estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento às reflexões e análises simplórias, claro, né? Dessa obra gigantesca da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo Ferreira Franco, que é Segue em Harmonia. E nós já estamos nos encaminhando, né, para o encerramento desta obra. São somente mais três capítulos. Esse é o capítulo 13, intitulado Desertores. E depois a Sueli Caldas vem falar sobre o caminho de volta, né? A nossa reflexão começa fazendo uma análise muito simples do nosso comportamento corriqueiro, né? É assim que Joana inicia. Não raro, nós nos sentimos muitas das vezes estimulados a iniciar algum trabalho, algum projeto por um ideal novo. E passados os primeiros momentos, né, quando nos unimos com um grupo que poderia corresponder às nossas expectativas, quando nos unimos nesse projeto que normalmente é tão feliz, cheio de ideal, mas passados aqueles primeiros momentos de muita empolgação, é comum haver nas criaturas, né, nos seres, um desânimo pela não correspondência de tudo aquilo que gostaríamos de ser e de fazer, ou pelo próprio desencantamento. Às vezes a gente inicia alguma coisa com muita empolgação, passada a empolgação fica a realidade. E nem sempre a realidade ela está de acordo com o que nós gostaríamos de realizar, ter ou fazer. É quando vamos precisar provar a nossa força de vontade, o bom ânimo para darmos prosseguimento, né? E existem pessoas ainda muito imaturas emocionalmente que vão pulando de novidades em novidades, em situações novas, buscando alimentar o seu íntimo dessas novidades mesmo, né? Dessa empolgação inicial. E não é diferente no meio espírita. Não é diferente quando ou nos encontramos com a doutrina, ou iniciamos as atividades em uma nova casa espírita, onde o ideal da própria doutrina, o desejo de serviço, né, muitas das vezes é uma motivação muito grande, deve ser assim. Mas passados os primeiros momentos, a convivência vai nos mostrar as dificuldades íntimas que nós temos, que o nosso companheiro tem também. E aí é muito comum, por essas divergências, o brilho embaçar, né, de algumas pessoas e elas acabarem desertando, que é quando se afastam, quando saem, quando vão buscar outras coisas, né? É importante a gente notar e perceber que isso é algo que permeia ainda a nossa condição. E então tornarmos-nos fiscais do comportamento alheio traz muitas dificuldades. Ah, fulano, ó, não quer mais nada. Fulano não está mais correspondendo. E aí entristece-se e é uma bobagem, uma perda de tempo. Porque é como ela traz nesse capítulo, né? Quantas pessoas ficaram junto com Jesus, apesar de tantas curas, de tantas assistências, de tanto envolvimento particular com inúmeras pessoas? Somente João. Somente João foi quem continuou junto com Jesus até o fim. Os outros todos desertaram. Retornaram mais adiante, mas naquele momento ele esteve só. Paulo de Tarso, nós vamos encontrar nas suas cartas muitas narrativas da solidão em que ele enfrentou, quando ele inclusive chama Timóteo, né, para estar com ele. Lucas foi quem também esteve presente muitas das vezes, mas encarcerado, mas experimentou muitas vezes essa solidão. E jamais deu exemplo de desânimo, e sim de quê? De fortalecimento da fé. É o que nós precisamos procurar fazer, amadurecendo o nosso psicológico. Apesar das dificuldades, prosseguirmos
Porque conosco ou sem a nossa presença, a evolução, o progresso doutrinário e social, elas vão continuar. Mas é importante que seja com a nossa ajuda, é importante para nós, é importante para o nosso próprio crescimento, por sermos aqueles que já querem contribuir, que querem estar nas fileiras do Cristo. Então é fundamental que saibamos calar as desavenças, porque se a gente for olhar direitinho nas questões da convivência numa casa espírita ou num projeto, num trabalho novo voltado para coisas idealistas, né? Se nós formos olhar muito bem, as divergências, elas, em geral, fazem parte das coisas pequeninas, porque as coisas mais importantes foi o que uniu o grupo. O objetivo central foi o que uniu o grupo, foi o que fez com que as pessoas quisessem estar ali. Mas depois, eu prefiro assim, eu gosto mais quando é de tal forma. Não, mas você não fez tão bem como eu gostaria. E aí é que perde-se o encanto. Então, se a gente for olhar direitinho, muitas das vezes é o nosso perfeccionismo, é nosso egoísmo gritando e falando. Somos nós que estamos criando, às vezes, obstáculos pelos nossos melindres, o que é ainda comum na nossa condição. O passo que nós precisamos dar é encarar, enxergar, porque muitas das vezes a gente nega. Muitas das vezes a gente entende que o problema está com as outras pessoas que não têm compreensão, que não querem fazer, que estão fazendo corpo mole. Nós agimos normalmente muito bem na nossa cabeça. Mas se a gente parar um pouquinho para analisar, muitas das vezes somos nós. Então, enxergarmos que nós estamos com dificuldades nos ajuda a superar. Quando nós buscamos aqui, ali, acolá, uma novidade, fazendo esse ciclo, né, de empolgação, de estímulo, sair para arranjar outro, nós vamos adiando aquilo que nós precisamos fazer, que é encarar a nós mesmos as nossas próprias dificuldades e procurarmos superá-las. Então, ela diz assim no finalzinho, né? Ainda que os joelhos estejam desconjuntados, segue, vamos seguir, vamos prosseguir caminhando, né, nos trabalhos aqui buscamos realizar sob a égide do Cristo, porque são coisas que não beneficiam as outras pessoas. Até beneficiam, mas beneficiam principalmente nós que vamos burilando-nos intimamente, né? Tem uma mensagem também através do Chico, que é intitulada Confia Sempre, e falando da fé e da confiança, né? Ainda que seus pés estejam sangrando, continue, ergue os olhos, né, acima de si mesmo e prossigas, porque às vezes a gente está olhando só para nós ou olhando muito abaixo, só para baixo, né, para o que está defeituoso, e olhar para cima, para frente, lembrar da finalidade, daquilo que nós queremos chegar, alcançar, isso nos alimenta a prosseguir. Então, mesmo com os joelhos desconjuntados ou com os pés sangrando, vamos prosseguir, porque desertar vai fazer somente prolongar, postergar algo que eu preciso trabalhar. Quando nós buscamos nos associar a uma casa espírita com o ideal de trabalhar em benefício próprio, né, de esclarecimento, e em benefício das outras pessoas com o que pudermos fazer, isso é o ideal nobre. Isso é atender ao convite de Jesus, né? Com tantas oportunidades que o Pai nos dá. Então, seja o que for e como for, vamos prosseguir, vamos superar as nossas dificuldades, vamos falar sobre elas, inclusive. Às vezes a gente cria um tabu de que não posso falar sobre isso porque vai parecer que eu que não tenho compreensão, que eu estou fraco, ou que isso, que aquilo, isso é uma bobagem, porque se nós estivermos realmente incorrendo nas incompreensões, todo mundo já está vendo. Só a gente que pode não ter se dado conta ainda. Mas se é por incompreensão, todos já estão vendo. Se é porque vão achar que eu estou ainda muito frágil, nós somos frágeis. Nós somos pequeninos, a gente está procurando crescer e prosseguir. Então é olhar de acordo com a condição real, de fato, nos encarando. As dificuldades nós trazemos, mas se a gente tem o desejo, tem o ideal,
prosseguir com luta, com confiança, seguindo o exemplo do Mestre, seguindo o exemplo de Paulo, de Francisco de Assis e tantos outros que souberam honrar esse convite do trabalho na Seara do Cristo, seguindo adiante, porque nós estaremos cumprindo com o nosso papel no processo da evolução. Então vamos lá, vamos seguir, sem pensar em desanimar, sem pensar em sair, deixar para lá e tal, porque a gente vai encontrar em outros lugares o que a gente precisa encontrar para a gente crescer, né? Então vamos olhar à nossa volta, a gente já tem tantos amigos comungando conosco, vamos procurar superar as nossas dificuldades e vamos seguir estendendo as mãos e pedindo também, estendendo as mãos para pedir e para também oferecer aquilo que já possuirmos, né? Então, que Deus nos abençoe nesse nosso desejo, que possamos ter a guiança dos benfeitores espirituais, porque sendo o desejo do bem, o ideal de crescimento, por certo, nós vamos adquirindo essas presenças maravilhosas ao nosso derredor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agora nos encontrar no nosso último capítulo, encerrando essa obra. Um grande abraço!